Bom, meus irmãos, é uma alegria poder revê-los, né? Na parte da manhã a gente falou um pouco aí daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas e como que o Senhor pode fazer muito mais, né, do que aquilo que pedimos ou pensamos, né? O Senhor nos abençoa imensamente mais do que nós pedimos. Não é verdade? Nós temos experimentado isso em nossas vidas. Eu convido aos irmãos para que abram as suas Bíblias no capítulo 44 do profeta Isaías, e nós vamos proceder à leitura dessa perícope, do verso 1 até o verso 8. Isaías, capítulo 44, do verso 1 até o verso 8. Nós vamos fazer esta leitura de forma alternada. Eu inicio lendo os ímpares e os irmãos vão ler os versos pares. Ok? Isaías 44, de 1 a 8. Leiamos então a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie coisas futuras, as coisas que hão de vir. Meus irmãos, desde a parte da manhã a gente tem ouvido que o Senhor quer nos falar. E o Senhor mais uma vez nos diz aqui, ouve, ó Jacó. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, neste instante, ouvir a Tua voz. Abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus. Ó Pai, fala-nos, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Deus, para que nós, ó Deus, possamos ver o quanto o Senhor é grandioso e o quanto, ó Deus, o Senhor nos ama. E como, ó Deus, somos povo do Senhor escolhido, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o fato de estarmos aqui demonstra isso. De ouvirmos a Tua palavra, de nos alegrarmos nela e de nos regozijarmos, ó Deus, com todas as bênçãos que o Senhor tem trazido ao Teu povo. Ainda, ó Deus, que em meio, ó Deus, a tribulações, mas, ó Deus, a graciosa salvação está sobre nós. E essa, ó Deus, é a nossa maior alegria. Sabemos, ó Deus, que imerecidamente nós podemos nos achegar ao Senhor por meio de Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos, agradecidos, ó Deus, por este bem precioso, a Tua presença. Amém. Meus irmãos, John W. Patterson era um piloto de caça do exército americano, da Força Aérea Americana, e ele tinha um apelido dentre aqueles que ele convivia com eles. Ele nasceu em 1921 e faleceu no ano de 2006, aproximadamente 85 anos aqui. E ele recebera então esse apelido por causa da forma como ele trabalhava.
ele não era, na verdade, um Maverick, né? Do filme Top Gun. Ele não foi aquele piloto dentre os melhores da sua esquadra, daqueles que muitas vezes, né, se atira, como no filme lá, em aventuras para poder defender a sua nação. Mas por muitos anos ele serviu a Força Aérea. E dentre esses anos todos que ele serviu a Força Aérea, ele tinha um apelido. E não era, de fato, um apelido, né, que a gente esperasse. É um apelido que todos esperassem, né? Ou seja, não, ele era o melhor piloto, né? Ele era o mais alvissareiro, mais atilado entre eles. Mas, na verdade, ele era conhecido como diácono, porque ele servia os seus companheiros. Ele servia aqueles que estavam ao seu lado. Ele servia aqueles que, por muitas vezes, estavam por ser abatidos por canhões, por artilharias, e ele, de alguma forma, ajudava-os a se safar daquela situação. E a cada manhã, quando ele chegava ali na base aérea, ele convidava os seus colegas da Força Aérea para que lessem as Escrituras, para que compartilhassem da palavra de Deus. E por isso, então, ele recebeu este apelido de diácono. Não porque ele era um piloto como o Maverick, mas era um piloto como quem serve ao Senhor, como quem anda na presença do Senhor e faz tudo para aqueles que estão ao seu lado fossem servidos antes de ser servido. Ele conta que em uma das suas jornadas, certa vez, passando pelas montanhas do Himalaia, aqueles picos que alcançam mais de 3.000 metros com facilidade. Então, numa noite clara, ele, com o seu avião de caça, passando por sobre aqueles montes, ele sobrevoou, então, aquelas montanhas do Himalaia. E, meus irmãos, ele fala que naquela noite ele ficou perplexo diante de tanta magnitude, diante de tanta grandeza. E o jato ia por entre as montanhas, subia, descia, ia até os vales, depois retornava. E ele pôde perceber a grandeza de tudo aquilo que estava à sua vista. E o seu pensamento sobre aquela visão daquela noite foi de que, de fato, ele ficou em êxtase diante de tanta grandeza, diante de tanta maravilha. Ele fala que foi um momento singular na vida dele. Meus irmãos, na verdade Deus nos chama para que nós sejamos servos dele. O verso 2, que nós acabamos de ler, diz: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Não temas, ó Jacó, servo meu. Nós somos chamados para servir. Nós fomos chamados para levar aqueles que estão ao nosso redor as suas maiores necessidades. Não matá-los, né, como nós lemos aqui na lei, através de, às vezes, palavras duras, às vezes de xingamentos, às vezes de atitudes que entristeceram, né, aqueles que estão ao nosso redor, ou entristecem aqueles que estão ao nosso redor, mas palavras que produzem vida, palavras que produzem salvação. E então a palavra de Deus chama-nos agora de seu povo. E quando a palavra de Deus então fala aqui e chama a Jacó servo meu, ó Israel, a quem escolhi,
Meus irmãos, nós podemos pensar em muitas coisas que nós devemos fazer nessa nossa vida, nesta nossa caminhada. E nós vamos meditar em três bases que esse texto nos dá, ou que essa perícope nos dá, para a gente entender o que o Senhor requer de nós. O que o Senhor vai fazer com cada um de nós. Bom, a primeira coisa que nós podemos entender aqui é que nós somos um povo a quem Deus escolheu. Meus irmãos, a escolha de Deus é maravilhosa. O reverendo Marcelo, desde amanhã, ele tem dito que nós não merecemos nada do que nós temos. Os textos que foram lidos aqui de manhã, em Deuteronômio, também nos mostra que a graça de Deus é o motivo maior de nós estarmos aqui, todos nós reunidos aqui. E que se não fosse essa graça, e se não fosse essa escolha de Deus, nenhum de nós poderia dizer que é povo de Deus. Em 1 Pedro 2,9 nós temos a primeira confirmação daquilo que Deus já havia dito lá no Velho Testamento, em Deuteronômio também. E nós somos povo escolhido de Deus, nós somos nação santa. Povo de propriedade dele, a quem ele chamou, a fim de proclamardes as suas virtudes. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois nação de Deus, povo de Deus, propriedade de Deus, todos nós. Quando nós somos chamados a ser servos, e obviamente todas as vezes que as Escrituras elas se remetem a essa palavra, ela sempre está pensando naquele servo que era comprado por seu senhor e ele servia ao seu senhor da melhor forma possível. Era o escravo que era comprado, que não tinha nenhum direito, mas o seu senhor lhe dava o direito de servi-lo. E as Escrituras nos colocam assim como servos. Embora Deus nos chame para servi-lo e nos dê muito mais do que esses servos merecem, e aqueles servos escravos mereciam, contudo, nós somos chamados para servir ao Senhor. E é por isso que ele disse: ouve, ó Jacó. Deus relembra aqui o nome do pai das 12 tribos de Israel. E meus irmãos, e quando nós imaginamos o nome de Jacó, e a gente percorre os primeiros dias da vida de Jacó, e que as Escrituras narram, nós não vamos achar na vida de Jacó nada que abone ele ser chamado de povo de Deus. A começar pelo seu nome. A começar pelo seu nome. Quem lembra aqui qual que era o nome de Jacó? Ou o significado? Suplantador. E o que ele vai fazer naqueles primeiros dias em que a Bíblia começa a narrar sobre a sua vida junto com o seu irmão? Ele vai usurpar o direito de primogenitura do seu irmão. Exatamente fazer aquilo que o seu nome significava. Então, quando nós ouvimos Deus falar aqui e chamar o povo pelo nome de Jacó, nós não podemos entender que era aquele Jacó que enganou, que extorquiu, que usou da astúcia para poder tirar aquilo de mais precioso que o seu irmão tinha. Meus irmãos, não é esse Jacó, mas um novo Jacó, chamado em Deus para servir a Deus. E nós vimos como que Deus muda a vida de Jacó, como que Deus transforma e Deus trabalha o seu coração. Acho que um dos momentos mais temerosos da vida de Jacó é quando ele volta para sua terra e aí ele fica sabendo que o seu irmão estava no caminho. E aí ele teme aquele instante. Ele diz: agora eu vou morrer.
E aí ele usa de astúcia, né? Ele separa a companhia lá em 3, para que, à medida que eles chegassem diante do seu irmão, eles se curvassem e dessem presentes. Jacó era um homem muito astuto. Mas Deus nos chama agora pelo nome de Jacó. Este povo que antes não era povo, mas agora é povo do Senhor. Antes não tinha nada que podia agradar ao Senhor, mas agora agrada ao Senhor. Na parte da manhã eu citei também 1 Crônicas 29, o texto de Davi, a partir do verso 10 de Crônicas, quando Davi reconhece que tudo que ele tinha e tudo que ele era vinha das mãos do Senhor. E nada que ele oferecia ao Senhor era propriamente seu. E nós devemos ter isso em mente, porque se nós servimos ao nosso Deus, não é por nada que nós temos. É tudo pelo que o Senhor nos deu. Principalmente através de Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê o Jefferson, Ele não vê o Marcelo, Ele vê Cristo. Porque se Ele olhasse para nós e nos visse, nós não poderíamos jamais chegar à presença dEle. Mas Ele nos olha por intermédio de Cristo, ou seja, aquilo que Ele nos deu para que nós pudéssemos devolver Ele. E é exatamente isso que Davi diz em 1 Crônicas, que tudo vem das mãos de Deus e das mãos de Deus nós damos a Ele. Eu gosto muito do Dia dos Pais, pela simbologia que esse Dia dos Pais, ou às vezes o Dia das Mães tem, né? Porque pai, quando recebe presente, né, e ele tem filhos pequenos, normalmente a mãe vai comprar o presente e quem paga o presente é o próprio pai, não é verdade? Então o pai dá o dinheiro para o presente, mas depois ele se alegra em receber o presente. Deus também é assim, porque Deus nos deu um presente e Ele gosta de receber esse presente que Ele nos deu. Exatamente o seu Filho Cristo Jesus, que nós nos reportamos a Deus por meio dele, é o presente que nós recebemos. Então nós damos a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu e colocou nas nossas vidas. É assim que Deus recebe de nós. Por isso que Ele lembra o nome de Jacó. Porque o significado poético desse nome é interessante e traz para a gente exatamente a figura de João 3,16, o amor de Deus. A segunda coisa que nós podemos olhar nesse texto é que o povo de Deus é um povo a quem Ele derramou as suas bênçãos. O Senhor chamou a Jacó e o Senhor abençoou Jacó. Jacó saiu da sua terra sem nada, mas Jacó volta com abundância de bens. Porque o Senhor lhe abençoara, o Senhor lhe fizera próspero. Porque ele merecia? Não. Porque Deus era misericordioso. Foi misericordioso para com Jacó, assim como é misericordioso para comigo e para com você. E aí então o texto diz, ó amado a quem escolhi. Meus irmãos, algumas traduções ou algumas versões bíblicas vai trazer em lugar de ó amado, Jerusum. E essa palavra Jerusum significa uma linguagem poética aplicado a Israel, que significa reto, que significa justo. Como que nós podemos olhar para nós mesmos e dizermos para Deus que nós somos justos? Nós só podemos fazer isso quando a habitação do Espírito de Deus está em nós. E aí então nós entregamos a Deus orações por intermédio desse Espírito, que geme por nós com expressões que nós não podemos entender diante de Deus, entregando exatamente a Deus aquilo que Ele quer receber. E Deus se alegra nisso. A nossa adoração a Deus, ela é feita por meio do próprio Senhor, por meio daquilo mesmo que Ele nos dá, até a nossa adoração, que é falha. Mas Deus aceita essa adoração por meio do seu Espírito, por meio daquilo que Ele nos deu para poder receber. O Salmo 67, 7, fala exatamente dessas bênçãos que nós recebemos.
Abram as Bíblias de vocês e leiam, por favor, o Salmo 67, verso 7. Veja o que o salmista está dizendo aí nesse texto. Por favor, podem ler todos juntos. Podem ler? Salmo 67, verso 7. Meus irmãos, quando o salmista está escrevendo este salmo, ele está com os seus olhos colocados naquilo que Deus havia feito nas nações ou sobre as nações inimigas. Porque Deus colocou todas as nações inimigas debaixo dos estrados dos pés do povo de Deus. Então, quando ele escreve esse verso, ele está pensando exatamente nas bênçãos que o Senhor havia concedido ao seu povo, a Israel, e por causa dessas bênçãos, então, Israel desbancava os inimigos. Por causa dessas bênçãos que o Senhor trazia ao povo, o povo podia, então, vencer os seus inimigos. Mas o povo se esquecia disso muito facilmente. Então, o salmista vai dizer e relembrar aqui para nós, e fazer um pedido a Deus: Deus, continue a nos abençoar, para que as nações temam ao Senhor. Porque quando o Senhor não nos abençoa, quando o Senhor não derrama as suas bênçãos sobre nós, meus irmãos, nós somos consumidos. Quando o Senhor de Israel não está ao lado de Israel, Israel que o diga. Israel é derrotada. Israel se torna cabisbaixa. Israel é levada para o cativeiro. Israel é sucumbida. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor são retiradas. Porque o Senhor deixa de abençoar por causa de quê? Por causa da dureza do coração de Israel. E por causa da dureza do nosso coração. Às vezes a gente não entende como as coisas, às vezes, vão mal para nós. Muitas vezes as coisas ficam difíceis. Enfermidades, dificuldades, falta de recursos. E aí a gente começa a se queixar de Deus. A gente começa a dizer: Deus, o Senhor não é um Deus verdadeiro. Porque eu estou passando dificuldades, eu estou passando por tristeza, eu estou passando por angústias. Que Deus é esse? E meus irmãos, aqui o salmista está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo: Senhor, lembra-te das tuas bênçãos sobre este povo a quem o Senhor escolheu, para que as nações te temam. Mas ele está dizendo, não por causa do povo, mas por causa da sua graça. Porque ele começa o verso, ou começa o salmo dizendo: seja Deus gracioso para conosco. Derrame graça, Senhor, apesar de nós. Apesar de nós, derrame graça. A segunda coisa que nós podemos ver nessa parte de como o povo de Deus, a quem Deus derramou essas bênçãos, ele se torna próspero, é porque Deus deu uma promessa. E Deus disse que ele derramaria bênçãos sobre o seu povo. Meus irmãos, Deus está aberto a nos abençoar todas as vezes. Quando nós suplicamos ao Senhor, Deus vai nos abençoar. Leiam o verso 3 novamente para a gente recordar isso. O que Deus diz aí no verso 3? E o verso 4 diz: e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de água. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós, para nos abençoar. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não queremos ser abençoados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não diz que o Senhor muitas vezes é o nosso Deus. Antes a gente reclama, a gente murmura. E o verso 4 diz isso.
aqueles que dizem que o Senhor é o seu Deus, eles serão abençoados. E o verso 5 diz, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, a quem Deus escolheu. Povo escolhido, né? Amado, amparado. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Nós estamos vivendo num tempo em que tatuagem é uma coisa muito comum, não é verdade? Todo mundo quer fazer uma tatuagem, né? Querem fazer uma tatuagem, né, de um significado de parte da sua vida, né? De uma pessoa a quem ele, de fato, tem apreço, tem proximidade. Mas poucas vezes, ou muito poucas vezes, a gente vai dizer alguém, ou ver alguém tatuando no seu corpo, eu sou do Senhor, e eu sou um servo fiel do Senhor. Poucas vezes. A gente até pode ver algumas frases relacionadas à sua devoção a Deus, mas na maioria das vezes essas frases não condizem com a pessoa ou com aquilo que está escrito na sua tatuagem. Raras vezes. Mas o Senhor nos chama para que nós coloquemos sobre as nossas mãos uma palavra e um consentimento de que o Senhor é o nosso Deus. E quando nós entendemos isso, que o Senhor é o nosso Deus, nós podemos também dizer que nós não tememos nada que sobrevenha à nossa vida. E essa é a terceira e última parte desta mensagem. Povo que não teme, povo que não se assombra. Nós somos um povo escolhido, um povo que não teme, um povo que não se assombra com as adversidades. Meus irmãos, muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por dificuldades. Enfermidades tais, muitas vezes, que nós não poderemos vencê-las. Mas quando Deus nos permite passar por provas, é porque Ele quer nos provar, para ver se o nosso coração lhe é fiel. Para ver se o nosso coração, de fato, é um coração compungido e contrito, um coração transformado. As provas que se nos vêm nos dias normais desta vida, debaixo do sol, vai produzir em nós um peso de perseverança, como diz Paulo. Vai produzir em nós algo que nós não entendemos, que mesmo em meio às fraquezas, nós conseguimos força. Como o Senhor disse para Paulo, né, quando Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da sua carne. E Deus disse para ele, olha, a sua fraqueza é o que me basta. Porque eu te aperfeiçoo na sua fraqueza. E aí Paulo diz, então, muitas vezes que quando ele é fraco, aí é que ele está forte. E Deus fez isso com Israel. Deus deixou Israel ser provada no deserto, para ver o que se passava no coração do seu povo. Meus irmãos, mas aquele que tem o Deus de Israel, a quem ele chama de Senhor, e tem isso inscrito no seu coração e na sua mente, ele não se assombra, ele não teme. O verso 8 termina o capítulo fazendo 3 perguntas, 3 questionamentos. E as 3 perguntas têm resposta de retórica. Ou seja, nós conhecemos, nós sabemos a resposta. E o verso 8 diz, não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vulo fiz ouvir, não vulo anunciei? Que tempos? Que tempos esses? Os tempos em que o Senhor sustentou Israel no deserto, mesmo pondo aquele povo à prova. Quando o Senhor proveu durante a noite uma coluna de nuvem de fogo,
e de dia uma coluna de nuvem para que aquele povo não sofresse as consequências do calor do sol. E aí Deus então pergunta: não vos fiz ouvir estas coisas? Nós estamos ouvindo isso todos os dias, todos os domingos nós estamos ouvindo o Senhor dizendo: eu sou o teu Deus, ó Jacó, não temas, não te espantes, não desanimes. Todos os dias a gente ouve isso. Mas mesmo assim, muitas vezes, a gente se deixa abater. E aí a segunda pergunta é: não vos anunciei? Nós não estamos ouvindo isso agora? Deus falar conosco e nos chamar de seu povo, ó povo de Jacó, ó Jacó, povo a quem eu escolhi, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Não é isso que nós ouvimos todos os dias? Para firmar o nosso coração, para nos alegrar o coração, para nos fazer entender a vontade do Senhor sobre as nossas vidas? E aí a terceira e última pergunta que o verso 8 diz, ou faz para nós: há outro Deus além de mim? Meus irmãos, a pergunta tem resposta de retórica. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Muitas vezes nós quisemos em nossas vidas usar as nossas forças para poder vencer, a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Quando jovens impetuosos, não é verdade? Rompendo barreiras, pulando cachoeiras, nadando em rios bravios, entrando matas adentro, perigosas. A gente é assim muitas vezes, a gente quer vencer as coisas da vida, esquecendo de quem nós somos, e de quem nós recebemos, e de quem é que nos faz sobressair. Nós sabemos que não há outro Deus. E, meus irmãos, por isso nós somos testemunha desse Deus a quem nós dizemos que mora em nosso coração e que está inscrito em nossas mãos e inscrito em nossas mentes. Este é o Deus a quem servimos. Este é o Deus a quem nós falamos que é o nosso Senhor e do qual nós somos servos, comprados pelo sangue precioso de Jesus. Há um cântico que nós cantamos em nossa igreja, e muitas vezes quando a gente chega na parte final deste cântico, não sei se vocês conhecem, esse cântico diz na parte final dele que nós nunca saberemos o preço pago na cruz. Não porque nós não conhecemos Cristo, mas porque nós nunca vamos experimentar as dores que Jesus experimentou por mim e por você. Ninguém pode experimentar isso. É nesse sentido que o cântico termina. Meus irmãos, e por isso nós somos conclamados a servir este Deus, que tudo proveu às nossas vidas, para que Ele seja glorificado, porque a intenção dele é essa, é glorificar-se em nós, glorificar-se através das nossas vidas. E Ele vai fazer isso comigo e com você, quando nós, de fato, verificarmos o seu grande amor por nós. A sua dádiva em se entregar por nós. Concluindo então, meus irmãos, e aí então John Peterson diz, depois, no último instante daquela noite que ele sobrevoava o Himalaia, ele diz: em muitos dos meus voos pela Força Aérea Americana, eu ficava só. E só pensava em Deus. E enquanto lá nas alturas, um pensamento me veio e me turbou e me deixou perplexo. Por que este mesmo Deus que criou todas estas coisas e este universo, com suas maravilhas ilimitadas,
é o mesmo Deus que me amou. E aí ele sabia que por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, o amor e a expressão de Deus maior, e a obra maior de Deus não eram os picos do Himalaia, e nem todas as coisas criadas que falam no nosso coração também de um Deus Criador, mas de um milagre verdadeiro que aconteceu conosco, comigo e com você, a transformação em Cristo Jesus. Isso é que deve deixar o nosso coração vislumbrado, perplexo. Meus irmãos, não há outra rocha que nós conheçamos. Só há Jesus Cristo em nossas vidas, para que nós o sirvamos. E ele disse, olha, sobre toda a criação, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E tudo que foi feito por meio dele, para a glória dele. Inclusive eu e você. Para nós terminarmos, então, eu gostaria que vocês lessem 2 Crônicas 7,14. Se vocês lembrarem das canções do Logos, vocês também se lembrarão desta passagem. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e me buscar. E aí Deus diz, sararei suas feridas, lhe darei a minha vida. E o Senhor tem feito isso por nós. Podem ler então esse texto, por favor? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter, o que Deus fará? E os seus pecados. Essa é a promessa de Deus, para mim e para você. Que Deus possa nos abençoar e que a gente entenda o quanto nós somos dependentes de Deus para nos abençoar. Ele nos chama de seu povo. Amém?